Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos num cenário maravilhoso, espetacular e vamos ouvir a palavra de Deus. Deus quer falar conosco por meio da sua palavra e nós precisamos agora estar atento, prestar atenção para que a sua mensagem alcance as nossas vidas e transforme a cada um de nós. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na tua presença em meio a um cenário maravilhoso, em meio à natureza. Queremos ouvir a tua voz, fale ao nosso coração, nos transforme por meio da tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Olha só, vamos falar sobre um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, que nós precisamos a cada dia vivenciar isso dentro da palavra de Deus. Está aqui o texto bíblico. Vamos lá para a primeira carta de João, próximo do Apocalipse. Vamos lá, João, o discípulo amado, trazendo uma mensagem muito importante para cada um de nós, no capítulo 2 de 1 João, no verso 3 e 4, ele diz assim, ele vem numa sequência de falar de como o pecado e como nós temos o intercessor, como nós temos aquele que é a propiciação, aquele que perdoa os nossos pecados, que é Jesus Cristo. Aí ele chega aqui no verso 3 e 4, ele diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Temos conhecido quem? A Deus, a Jesus. Como é que eu demonstro que eu conheço a Jesus, aquele que perdoa os meus pecados, aquele que está pronto para me conceder as bênçãos? Porque o verso 1 ele diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, ele traz essa ênfase muito forte para Jesus. Aí, no verso 2, ele vai dizer, e ele, Jesus, é a propiciação, é aquele que perdoa, é por meio do sacrifício de Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. Ele é quem é a propiciação, é a substituição, é aquele que perdoa os nossos pecados, que faz com que nós tenhamos acesso a Deus. Por isso, ele é a mediação, a propiciação por mim e por você. E aí no verso 3, então ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Olha, sabemos que eu temos conhecido quem? A Jesus. Por isso, de que forma? Aí ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Ah, então eu demonstro que eu conheço a Jesus, aquele que é a propiciação, aquele que é meu advogado, aquele que perdoa os meus pecados, aquele que faz com que eu possa me aproximar de Deus, ter paz com o céu. Ah, eu sei que eu conheço a Jesus quando, ele diz aqui, quando eu guardo os mandamentos dele. Olha que coisa maravilhosa. Nós, então, agora temos essa compreensão que nós conhecemos a Jesus quando nós guardamos os seus mandamentos. E aí, muitas pessoas ficam até questionando e buscando, se eu tivesse a oportunidade de conhecer Jesus fisicamente, face a face. Queridos, aqui a Bíblia já diz que nós vamos demonstrar que conhecemos a Jesus quando nós guardamos os seus mandamentos. E aí, ele vai dizer assim agora no verso 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Pronto, aqui ele traz uma ênfase muito forte. Dizer que conhece a Jesus, mas não guardar os seus mandamentos é mentiroso. Segundo o texto bíblico, quem está falando isso aqui é João, o discípulo amado. Eu só vou demonstrar verdadeiramente que eu conheço a Jesus quando eu guardo os seus mandamentos. Se eu digo que o conheço, mas não obedeço, não guardo os seus mandamentos, diz João que eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Então aqui é um texto bastante esclarecedor para mim e para você. Todos nós, temos então a oportunidade de forma prática, não teórica, mas de forma prática, demonstrar que conhecemos a Jesus. E como é que eu demonstro que eu conheço a Jesus? Quando eu obedeço os seus mandamentos, quando eu guardo os seus mandamentos.
Ah, que maravilha isso! Então nós precisamos ter essa compreensão, saber que eu e você agora temos o privilégio e a oportunidade de conhecer Jesus. Isso é maravilhoso. E isso será demonstrado na prática quando nós guardamos os seus mandamentos. Você quer então agora demonstrar para você mesmo, para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e para o universo, e para todas as pessoas que você se relaciona. Você quer demonstrar que você conhece a Jesus? Pronto, você vai demonstrar isso quando você obedece aos seus mandamentos. Isso é importante. Aí, o próprio João, de forma bem interessante, no capítulo 14 agora do Evangelho, 14, verso 15, ele diz assim, de forma linda, maravilhosa, 14, verso 15, ele vai trazer esse texto para mim e para você, para que possamos compreender de uma forma bem especial. Ele diz assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, agora ele traz o conceito do amor. Lá ele traz o conceito do conhecer. Eu vou demonstrar que eu conheço Jesus quando eu obedeço aos seus mandamentos. Aqui ele traz o conceito: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe por quê? É muito claro isso e é algo muito prático. Você só pode amar alguém quando você conhece essa pessoa. Não é possível amar alguém que a gente não conhece. Então eu só vou amar a Jesus se eu o conheço. E eu demonstro que eu amo a Jesus quando eu obedeço aos seus mandamentos. E aí Jesus vai dizer agora aqui também, agora é João no Evangelho: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se eu amo a Jesus, eu o faço com um relacionamento com Ele. Eu só amo alguém que eu me relaciono. Eu não posso amar algo que eu não conheço, algo que eu não me relaciono. Então aqui está o segredo, para que eu e você possamos demonstrar que amamos a Jesus. Nós precisamos guardar os seus mandamentos. E nós vamos guardar os seus mandamentos à medida que nós nos relacionamos com Ele, porque eu só vou conhecer uma pessoa se eu me relaciono. Então isso é muito claro, é muito importante para mim e para você. Nós precisamos demonstrar que amamos a Deus ao guardar os seus mandamentos. Nós vamos demonstrar que nós conhecemos a Deus ao guardar os seus mandamentos. Então é algo importante. Aí eu e você precisamos conhecer os mandamentos. Os mandamentos de Deus você precisa conhecer. Está aqui em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, que é muito claro. Depois você pode ler, mas eu vou só recitar para você, para a gente ganhar tempo. No capítulo 20 de Êxodo, nós temos lá: quem escreveu os próprios mandamentos foi Deus com seu dedo. No capítulo 31, verso 18, diz assim: tendo acabado de falar com ele, Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus. Foi Deus com seu próprio dedo. Então aqui está, esse é o segredo para mim e para você. Aí os 10 mandamentos está aqui no capítulo 20, depois você pode ler na íntegra, mas eu vou citar a partir do verso 3. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, do 4 ao 6, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Não te curvarás diante dela, nem as adorarás. Deus proíbe adorar imagem, qualquer que seja ela. Deus está proibindo. O terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não deve tomar o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é santo. O quarto mandamento está do verso 8 até o verso 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado é um dia de Deus, não é meu, não é seu, né? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Aqui está, esse é o quarto mandamento. O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Aí é muito simples, todos nós conhecemos: honra teu pai e tua mãe. O outro é: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ou seja, aqui estão os 10 mandamentos. E eu vou demonstrar que eu conheço a Deus quando eu obedeço aos seus mandamentos. Quem disse isso foi João. E João vai dizer: eu vou demonstrar que eu amo a Deus também quando eu obedeço aos seus mandamentos. Então você e eu temos a oportunidade agora de demonstrar
que nós conhecemos a Deus ao obedecer os mandamentos. E temos também a oportunidade de demonstrar que amamos a Deus quando também guardamos os seus mandamentos. Ou seja, isso traz uma ênfase de como os mandamentos são importantes e como hoje nós observamos como os mandamentos têm sido negligenciados pelas pessoas. Então eu e você precisamos trazer isso de uma forma muito forte. Nós precisamos começar a buscar fazer a vontade de Deus ao obedecer os mandamentos para demonstrar que nós o amamos e que nós o conhecemos. Então que Deus te abençoe, que juntos possamos hoje buscar força em Deus para sermos obedientes aos seus mandamentos, para demonstrar que amamos a Deus e que nós o conhecemos. Então que Deus abençoe a você e toda a sua família. Nesse dia é o nosso desejo para você, que juntos possamos demonstrar que amamos e obedecemos e conhecemos a Deus ao obedecer os seus mandamentos. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes aos seus mandamentos para demonstrar que te amamos e que te conhecemos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.